Shalom, querido, você está bem? Está feliz? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ler o capítulo 8, Ativando Dons. Nós estamos lendo aqui o livro Formador de Heróis, escrito por Dave Ferguson e Warren Bird. Os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 são 5 práticas essenciais do Formador de Heróis, que são a parte 2 do livro. O primeiro é pensamento de multiplicação, o segundo é dar permissões, o terceiro é multiplicação de discípulos, o oitavo é ativando dons, é disso que se trata o capítulo 8. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, saiba que aqui no nosso canal nós temos todos os capítulos anteriores deste livro, então olhe para a playlist, pegue do começo, acompanhe toda a leitura que nós estamos fazendo. Ativando dons, grande ideia. A prática de ativação de dons é uma mudança entre pedir a Deus que abençoe o uso de meus próprios dons e pedir a Deus que abençoe os líderes que estou enviando. Ativação de dons requer que não preenchamos vagas, mas em vez disso desenvolvamos os dons das pessoas e usemos ferramentas simples como líderes de comissionamento para serem enviados para o ministério. Abençoando sonhos. Eu sonho com uma Chicago diferente. Dwayne Porter e sua esposa Salda estavam sendo comissionados em um domingo na Community Christian para plantar uma nova igreja perto de onde Dwayne cresceu e na esquina de onde Salda trabalhava como diretora de uma escola de ensino fundamental. Dwayne disse aquelas palavras com a mesma convicção que o Dr. Martin Luther King Jr. havia falado nos degraus do Lincoln Memorial. Uma manchete recente do Chicago Tribune havia denunciado mais de 100 tiroteios e 15 mortos durante um fim de semana letal. Então, quando Dwayne compartilhou sua visão com uma paixão tão sincera, o auditório explodiu em aplausos. Quando Dwayne e Salda terminaram, eles entregaram o microfone a Kingsley, outro aprendiz da Community Christian, que estava sendo comissionado para plantar uma nova igreja multiplicadora em seu país natal, Gana. Ele começou com uma construção lenta. Eu vi igrejas plantadas, mas apenas uma de cada vez. Seu entusiasmo cresceu. Mas eu vou voltar para Gana para ajudar a plantar uma igreja reprodutora. Então, como um grito de garganta, ele gritou: e quero ver minha denominação começar a plantar igrejas que reproduzam igrejas. Eu quero ver igrejas reprodutoras em todo o continente africano. Novamente, o auditório estava cheio de aplausos. Patrick O'Connell, diretor global da New Think, adiantou-se e deu-lhes 2 cheques como um gesto de apoio. Então ele desafiou as pessoas a ouvirem. Talvez vocês devam fazer mais do que aplaudir. Se Deus está enviando Dwayne e Salda para o lado sul e Deus está enviando Kingsley para a Gana, talvez alguns de vocês devam ir com eles. Eu quero que vocês orem sobre isso. Então ele colocou as mãos sobre os ombros de Dwayne e Kingsley, enquanto pedia ao resto da igreja que estendesse as mãos como um sinal de bênção. Com cada mão totalmente estendida para esses 3 jovens, assumindo novos papéis de liderança, pedimos a Deus que lhe desse sabedoria e provisão. Quando Patrick terminou a sua oração e disse amém, seu aprendizado como residente da liderança estava completo e os seus dons de liderança foram plenamente ativados, formando heróis e ativando dons. Existe uma conexão direta entre a formação de heróis e Dwayne, Salda e Kingsley, sendo enviados para a plantação de uma igreja. Começou com o sonho do tamanho de Deus da Community Christian, que nos forçou a pensar em multiplicação, a primeira prática. Essa nova maneira de pensar nos fez ver as pessoas que Deus colocou ao nosso redor de maneira diferente. Começamos a ver líderes em todos os lugares e começamos a dar-lhes permissão, a segunda prática. Por meio das conversas EV, logo os discípulos estavam sendo multiplicados.
É a terceira prática, por meio de treinamento em todos os ministérios e em todos os níveis. Alguns desses treinamentos duravam 2 meses, outros duravam 1 ano, como a residência de liderança de Duane, Salda e Kingsley. O que descrevi para você no início do capítulo é o momento em que o dom da liderança é totalmente ativado, a quarta prática. Acontece nesse caso com a imposição das mãos e a bênção da liderança. A figura 8 mostra como todas as partes se encaixam. A figura 8 está passando na sua tela. Ativação de dons de comissionamento de um novo líder podem ser tão formais quanto um culto de domingo de manhã na frente de centenas de pessoas, ou tão informal quanto um líder do grupo pequeno em uma mesa de cozinha, orando e abençoando um aprendiz que concordou em entrar na liderança em pequenos grupos. Acredito que a ativação do dom ocorre em um comissionamento, no que nós apelidamos de grande comissão em Mateus 28, 19 a 20. Jesus foi muito específico, oferecendo sua autoridade, sua bênção para fazer mais discípulos e treinando-os e batizando-os para que pudessem se juntar àqueles que já eram seguidores de Cristo. Neste caso, Jesus comissionou 11, seus 12 aprendizes menos Judas, via ativação de dons ocorrer como uma pessoa, 2 pessoas ou 31 pessoas de cada vez, como na minha próxima história. Nunca vi isso antes. Foi a primeira vez na capela de Nairobi, presenciei algo que nunca havia visto antes. Seu pastor sênior, Oscar Muril, e eu nos tornamos bons amigos em anos anteriores. Ele me contatou pela primeira vez depois de ler Exponencial. How You and Your Friends Can Start a Missional Church Movement. Exponencial. Como você e seus amigos podem começar um movimento de igreja missionária. Me dizendo que o conteúdo do livro descreveu perfeitamente o que ele estava fazendo e queria fazer. Quando ele foi convidado para falar na conferência de liderança da Willow Creek, em Chicago, ele perguntou se eu poderia encontrá-lo para o almoço. Eu ansiosamente concordei. Nós nos demos bem, e isso foi o nascimento de uma amizade. Com o tempo ele se tornou uma parte importante da New Think, nos proporcionando liderança apostólica na África. Eu o convidei para falar na Community Christian Church e agora, a pedido dele, eu estava em Nairobi para falar em sua igreja local. A Capela de Nairobi é uma mega igreja que faz muitas coisas bem, mas a principal dela é a orientação e desenvolvimento de líderes e ativação de dons. Pouco antes do meu ensino naquele domingo, Oscar convidou ao palco 31 homens e mulheres que tinham acabado de passar pela terceira e etapa final do seu programa de liderança Kinara. À medida que esses formandos foram até ali, Oscar descreveu sua experiência de aprendizado com líderes experientes da igreja e como passaram um tempo na sala de aula, aprendendo com ele e com outros. Ele passou a explicar que a igreja estava comissionando todos os 31 desses líderes para ir e plantar novas igrejas em Kibera, a maior favela da África, localizada em Nairobi. Ele olhou para os formandos, afirmando sua crença em seus dons e habilidades. Depois olhou para a congregação e pediu-lhes que se juntasse a ele em oração por eles. Enquanto orava, estendeu a mão para os novos líderes para expressar visivelmente sua bênção e seu grande prazer pelo que estava acontecendo. Quando a oração foi concluída, toda a igreja cantou sua aprovação e alegria. 31 plantadores de igreja foram comissionados para a missão de Jesus. Surpreendente! Eu nunca vi tantos plantadores de igreja comissionados por uma igreja só, em um domingo.
O pastor Oscar é um formador de heróis e a Capela de Nairobi é uma campeã na formação de heróis, ativando e distribuindo continuamente os dons de jovens líderes. A ativação do dom errado. Quando os inventários de dons espirituais estavam em toda parte, meu coautor Warren Bird fez algumas pesquisas sobre onde o processo deu errado. A sequência foi razoavelmente consistente. Começou com os pequenos grupos, ou equipe de ensino, liderando uma ênfase em toda a igreja com uma das passagens do Novo Testamento que ensina que todo crente tem um ou mais dons espirituais. Então todos seriam solicitados a completar uma avaliação espiritual do dom. Normalmente uma pesquisa que pergunta às pessoas como Deus as usou no passado com a função de testemunho, que mostra a elas qual dádiva essas pessoas estão evidenciando com mais frequência. As autoavaliações são sempre interessantes e deixaram todos com uma noção de seus dons e de sua ânsia por uma tarefa. Até aí tudo bem, mas os problemas começaram com um dos seguintes cenários. Cenário 1, a pilha. Nessa igreja, todas as pesquisas foram coletadas e levadas para o escritório da igreja. As pesquisas foram empilhadas em uma mesa e foram ficando e ainda estão lá. Muitos dons estavam começando a ser descobertos, mas nenhum deles foi ativado. Cenário 2, oprimido. Em uma outra igreja, o pastor não queria que o escritório centralizasse o processo, então, depois que ele pregou uma série sobre dons espirituais, pediu a todos que levassem para casa um inventário de dons e identificassem os seus antes do próximo domingo. No domingo seguinte, o pastor pediu uma demonstração de mãos e disse: a julgar pelo que você aprendeu, quantos de vocês não estão servindo em sua área de dom? Para sua surpresa, cerca de 90% das mãos subiram. Ele ficou instantaneamente sobrecarregado e não conseguia imaginar como administrar essa mudança de uma só vez. Portanto, ele nem tentou. Cenário 3. Só ficou esquisito. Em outra igreja, por causa da ênfase dos dons espirituais, as pessoas começaram a experimentar seus dons e alguns abusos ocorreram, como a adoração extravagante e a preocupação com dons. Em vez de se concentrar no doador, assim como aconteceu em igrejas do Novo Testamento, os pastores e anciãos responderam terminando a conversa da ativação do dom, dizendo: nós não percebemos que ao convidar o Espírito Santo para atuar, estávamos convidando o caos e a esquisitice também. Cenário 4, preenchendo as rachaduras. Ainda em outra igreja, a equipe ansiosamente agarrou todas as pesquisas e realizou um projeto, um após o outro. Eles se revezaram escolhendo o nome da pessoa que havia preenchido uma avaliação, não para ajudá-la a ativar seus dons, mas para que pudessem contratá-la para pedir-lhe que preenchesse uma vaga em seu programa. Se você lhes perguntasse por que eles lhe diriam: sem mais voluntários não podemos continuar o ministério de nossos filhos, ou equipe de recepção, ou preenchimento de lacunas. Quando conversavam com voluntários, eles diziam: são necessárias apenas algumas horas por semana e precisamos mesmo de sua ajuda. E se ficassem realmente desesperados para preencher uma vaga, acrescentariam: se você realmente ama Jesus, vai assumir a vaga de voluntariado para tal e tal ministério. Tudo estava focado em executar um programa de sucesso. Esse foi o objetivo. Como os dons são ativados? E se mudarmos para uma ênfase no desenvolvimento das pessoas? E se de alguma forma a execução do programa existente se tornasse secundária para ajudar as pessoas a descobrirem e ativarem seus dons únicos, dados por Deus? Embora as avaliações sejam boas e úteis, elas não são como os dons espirituais são ativados. Os formadores de heróis entendem que as pessoas são impelidas ao ministério
e que os dons são ativados com uma abordagem de 4 fases. Primeira fase, sonhar grande visualiza a ativação de dons. Quando deixamos o Espírito de Deus inspirar nossa imaginação sobre fazer coisas maiores por meio dos outros, começamos a visualizar os dons de 100 vezes mais pessoas sendo mobilizadas para a missão. Fase 2. Eu vejo em você. A pergunta é ver. Inicia a ativação do dom. É no momento da permissão, quando um líder diz a alguém, eu vejo em você, e descreve um futuro desejável em que o interruptor é ativado para o serviço baseado nos dons. Fase 3. As 5 etapas desenvolvem a ativação dos dons. É na aprendizagem que os dons são experimentados e testados. Às vezes com sucesso, outras vezes outras vezes não tão bem, mas este é um momento de crescimento e descoberta pessoal. A fase 4. O comissionamento ativa totalmente os dons. Quando o aprendiz pensa que está pronto e o líder concorda, o novo líder está pronto para ser liberado e ter seus dons de liderança totalmente ativados. Um comissionamento não é diferente de uma ordenação. Acontece quando o líder coloca as mãos, ora e pede a Deus que abençoe o futuro ministério do novo líder. Vou oferecer alguns exemplos e no final deste capítulo apresentarei um exemplo de culto, de comissionamento para ajudá-lo a se tornar um ativador de dons mais forte. Os jovens começam mentoreados e comissionados. Como aluno de 17 anos do ensino médio, Obi Arellano encontrou o caminho de volta para Deus e começou a levar sua fé a sério. Eu estava com muita sede e fome demais, disse ele. Quando me concentrei em seguir a Deus, tive grandes sonhos. Eu sabia que Deus queria fazer algo grande. Obi pronuncia-se. Obi relembra. Tudo o que ouvi foi não, perdão. Sempre senti que estava limitado. Eu não tinha nenhum modelo, nenhuma afirmação e recebi a forte mensagem de que eu não tinha experiência nem idade suficientes. Meu pastor não pretendia, mas ele continuava me desligando. Senti que não tinha dons reais para serem usados. O mentor de fora de sua igreja, José Cheng, sempre dizia, Obi, você tem potencial para mais. Ele não apenas orientou Obi, mas também o levou em eventos ministeriais. No caminho para casa, uma vez ele disse, Obi, você tem os dons e a capacidade de liderança para ser um grande pastor e até mesmo ser um plantador de igrejas. Você percebeu que ambas as declarações são exemplos de afirmações da EV que apresentei no capítulo 6? Obi quase chorou. Isso abalou o meu mundo, disse ele. Eu tinha apenas 18 anos de idade, senti que não tinha permissão para sonhar tão grande, sendo tão jovem. Essas palavras sobre o seu dom foram a confirmação de Deus a Obi de que ele deveria buscar o ministério vocacional. Obi continuou a crescer, conheceu e se casou com uma mulher adorável, e juntos sonharam em plantar uma igreja. Quando pensaram que era a hora certa, ele deixou o emprego e se mudaram para a cidade de Aurora, Illinois, onde sentiram o chamado de Deus. Não conhecíamos ninguém e não tínhamos nenhuma família, mas sentimos que Deus nos queria lá, diz ele. Então ele começou a conhecer pessoas querendo aproximar-se do lado do que Deus já estava fazendo naquela cidade. Em uma reunião de oração de pastores, ele conheceu Kirsten Strand, da Community Christian Church. Ele disse, eu tinha a sensação de que Obi era a resposta para todos os anos de oração, a pessoa certa, com os dons certos, para nos ajudar a lançar um novo local em Aurora. Kirsten viu que Obi e sua esposa Jack eram incrivelmente relacionais e conectados com a primeira geração de imigrantes sem documentos
e com aqueles que eram mais abastados. Obi era afiado, articulado, apaixonado e confiante de estar em um bom caminho, disse ela. Obi e Jack eram incríveis, cheios de fé e empreendedores. Usando a abordagem da EVEV, que é uma segunda oportunidade para muitos de nossos membros da Community Christian Church, Kirsten deu permissão para que Obi e Jack ativassem seus dons. Obi e Jack começaram a explorar um relacionamento com a Community Christian Church, passando por algumas das oportunidades de treinamento e opções de ministérios oferecidas pela New Think. Quando Obi entendeu a igreja multilocal, ele e Jack concluíram: é com isso que estamos sonhando. Ele diz que por meio de uma residência de liderança, muitas pessoas transmitiram confiança em meus sonhos, afirmando meus dons. E o que Deus havia me mostrado quando eu tinha 18 anos, lembrando o momento em que me aproximei com um simples convite para considerar a possibilidade de plantar um local na community, Obi diz: isso me surpreendeu de novo. Ele começou a construir uma equipe para iniciar. Algumas semanas antes do dia do novo campus, Obi, Jack e a equipe inicial de abertura foram comissionados em uma das nossas reuniões de liderança da igreja, que reuniu todos os nossos líderes e funcionários voluntários. Oraram por mim como um indivíduo enviado para liderar a equipe com o melhor da minha capacidade, além de tudo com o poder e a orientação de Deus, e finalmente para reproduzir a missão nos outros, diz Obi. Obi plantou um local em Aurora há 7 anos e, ao longo do caminho, dedicou-se a formar heróis de outros residentes de plantação de igrejas. Um deles era um ex-pastor de louvor que estava lutando com o chamado de Deus. Ele tinha uma inquietação, sabendo que deveria fazer algo, mas não sabia o que. Obi o encorajou a fazer uma residência de liderança na Community Christian, pela qual identificou San Antônio como o lugar onde ele deveria plantar uma igreja. Entreguei a ele tudo o que recebi. Foi uma bênção para mim investir em alguém vendo seus dons ganharem vida, assim como os meus. Que alegria! Eu, com pouco mais de 30 anos, já podia formar a próxima geração de liderança, diz Obi. O jovem Obi, que está se tornando um formador de heróis. Ativação do dom por meio do underground de Tampa. Se a história de Obi o deixou pensando que a ativação do dom significa encontrar o caminho para assumir uma posição de liderança na equipe da igreja, então deixe-me oferecer o exemplo poderoso de Brian Sanders. Ele serve como principal propulsor do Underground, um conjunto de ministérios da igreja sediada em Tampa, na Flórida, liderada principalmente por pessoas bivocacionais, com um coração voltado para Jesus e um amor pelo que a igreja pôde se tornar. Se Brian e sua equipe de líderes estão obcecados com alguma coisa, é ajudar as pessoas a encontrarem o chamado e a designação de Deus e depois ajudá-las a seguir adiante. Elas são ativadoras de dons. Eles chamam esses ministérios de liderança leiga. O conceito da igreja orgânica é inteiramente baseado na ideia de chamar, explica Brian, que escreveu um livro chamado The Underground Church, a igreja subterrânea. Para nós, igreja orgânica não são franquias como grupos de discipulado, grupos de célula, igrejas domésticas ou mesmo ministérios para-eclesiásticos. São expressões personalizadas e contextualizadas da igreja, tão únicas quanto as pessoas que as iniciam. Você ouve a ideia de ativação de dons nessa declaração? Essa perspectiva levou-os a ativar os dons de uma incrível variedade de líderes, muitos começando mega igrejas focadas em servir os pobres. O alvo destes ministérios varia de jovens em situação de risco, vítimas da indústria de sexo, aos anteriormente presos
refugiados. Brian e sua equipe estão fazendo a diferença, todos eles fortemente influenciados por seu foco em dons e sua disposição de sonhar ousadamente. Eles desafiam as pessoas a fazer a pergunta: o que você faria se não tivesse com medo? Uma igreja orgânica começa respondendo a essa pergunta e obedecendo ao seu chamado. Então você constrói uma comunidade em torno dessa missão com foco em alcançar pessoas que não estão sendo encontradas pelo Evangelho. Brian explica o que torna o underground único. Somos construídos para atender às necessidades, não do indivíduo, mas da comunidade em missão. Não há como o indivíduo entrar no underground. Cada igreja orgânica é uma expressão de compromisso pessoal e inovação eclesiástica. Essa não é uma estratégia em que rapidamente reproduzimos a mesma coisa. Cada igreja orgânica é uma expressão única da igreja que expressa o que são as pessoas que as inicia. Aqueles que lideram ou apoiam igrejas orgânicas são conhecidos como missionários. E cerca de 60 missionários underground trabalham juntos regularmente em um espaço de trabalho alugado, onde cerca de 1.000 eventos são realizados a cada ano. No total, cerca de 175 microigrejas fazem parte do underground, um número que cresceu cerca de 10% ao ano desde sua fundação em 2007. E sim, há um momento de comissionamento. Eles esperam um ano para saberem se a igreja orgânica vai durar e se o líder está comprometido. Então eles formalmente os comissionam com a imposição de mãos e a bênção da comunidade. Isso parece consistente com a instrução de Paulo: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Um excelente exemplo de um dom de liderança ativado e uma igreja orgânica que veio à vida foi por meio de Kathleen, uma recém-formada. Tampa Underground contratou-a para uma posição administrativa e quando ela conheceu Brian, ele perguntou-lhe: qual é o seu sonho mais profundo? A sua mais clara sensação de chamado para a sua vida? Ela respondeu rapidamente: adoraria um dia dirigir uma clínica médica gratuita. Kathleen tinha um coração voltado para os pobres e para a cura que uma clínica poderia trazer. Brian se ofereceu para ajudá-la e perseguir esse sonho, encorajando-a a voltar para a escola para um mestrado em saúde pública. Levantou o dinheiro e uma rede com profissionais médicos. Quando Brian viu seu progresso, ofereceu a ela 2 anos de treinamento para realizar o seu sonho e até mesmo cedeu uma parte de suas instalações para a nova clínica. Brian passou 2 semanas do seu período de férias para ajudá-la a construí-lo. Brian comemorou com Kathleen todos os marcos. Quando a clínica recebeu sua primeira grande doação, passou para a inspeção do condado, conseguiu seu primeiro médico, atraiu 50 pacientes no dia da sua inauguração. Brian agora observa apenas como consultor, mas olha para trás para o que Kathleen fez com orgulho e diz: eu amo como essa clínica tornou-se uma questão pessoal, digna, barata, evangelística e uma expressão muito real da igreja. Brian tornou-se um ativador de dons, em parte porque outros ativaram seus dons. Logo depois da faculdade, Brian tinha em suas próprias palavras algumas arestas realmente difíceis, mas 2 líderes corajosos da InterVarsity viram meus defeitos e me deram uma chance. Eles a colocaram em um cenário em que pensavam que ele teria mais sucesso, uma área sem ministério, InterVarsity, em um campus. Adorei o desafio de plantar e ser pioneiro, diz Brian. Olhando para trás, ele reconhece que os líderes
que o orientaram encontraram o equilíbrio certo. Embora eu saiba que muitas vezes eu era difícil e colocado contra o sistema, eles gentilmente me corrigiram e me deixavam agir fora das linhas, tentando coisas novas e inovadoras. Essa confiança valeu a pena, pois deu origem ao underground. E agora o underground está formando heróis de dezenas e dezenas de líderes sem fins lucrativos para toda a Tampa. Nós vamos ler a segunda parte desse capítulo no próximo vídeo. Deus abençoe você. Shalom.